Boa tarde ou boa noite, meus queridos buscadores. Como é que estão todos vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui mais uma vez, dando prosseguimento aos nossos estudos. E hoje eu vim falar para vocês, meus irmãos, das 4 leis da espiritualidade hindu. Como é que os indianos encaram a nossa vida terrena sob o aspecto da espiritualidade, como a nossa vida acontece aqui para eles, né? De acordo com as suas crenças. Então nós vamos ver isso aí, são 4 leis e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Muito bem, meus amados. Então hoje a gente vai ver as 4 leis da espiritualidade na Índia. Vamos ver quais são essas leis que os hindus, né, os indianos seguem lá na terra deles. Não só lá, os adeptos também do hinduísmo, né? Muito bem, vamos ver qual é a primeira lei. A primeira lei espiritual diz que a pessoa que vem é a pessoa certa. Ou seja, toda pessoa que chega na sua vida, ela é a pessoa certa. Sejam essas pessoas boas ou ruins, né? Ainda que elas venham para prejudicar, trazer algum prejuízo, algum mal, né? Porque para eles nada acontece por acaso, né? Todas essas circunstâncias, né, chegadas de pessoas consideradas boas ou ruins, elas fazem parte do nosso processo de evolução, né? Todas elas vão nos deixar algo de positivo, algo de aprendizado, né? E isso vai ser muito importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Ainda que nós não consigamos naquele momento entender essas circunstâncias, né? As pessoas aparecem na nossa vida para nos servir de exemplo, tá? Umas vêm para nos amparar, outras vêm para nos acompanhar pela caminhada, né? E outros ainda aparecem, né, para que nos façam enxergar que estamos errados, né? E nesse momento nós possamos não errar com outras pessoas, né? Então elas vêm realmente para nos ensinar, nos deixar mais fortes. E isso acontece principalmente nos nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade com os nossos parentes, enfim, não é? E também aquelas pessoas que do nada surgem no nosso caminho, né? Nós temos nós temos sempre aquele pensamento, né, de que nós somos sempre certos e os outros são errados. Nós sempre somos os santos da história, né? Nós não temos erros. Nos olhamos no espelho todos os dias, nos admiramos e dissemos: oh, como você é lindo, como você é perfeito. Ok, nada de mal nisso, né, meus irmãos? Temos que fazer isso, é óbvio. Nós temos que vibrar coisas positivas. Mas eu digo que ainda estamos amarrados no nosso ego, né? Nada de mal, de maior até aí. Nós chegamos assim aqui e estamos nesse processo de desapego do nosso ego, né? De nos libertarmos dele. Então é comum que nós sempre tenhamos
a visão de que sempre estamos certos, né? Então, muitas vezes, nós acabamos perdendo pessoas que amamos, não é? Porque não queremos ceder um pouco, não queremos ver que estamos errados, não queremos ao menos analisar para saber se a pessoa está com a razão, né? Somos muito endurecidos e isso faz com que nós acabamos perdendo pessoas que nós amamos. Contudo, a parte positiva disso aí é que com o próprio sofrimento da perda, nós acabamos entendendo lá no final, seja hoje mais amanhã, que se nós perdemos é porque nós fomos os responsáveis pela perda. Então é nesse ponto que nós começamos a nos olhar e ver o que está errado. E aí, a partir desse ponto, nos corrigirmos e procurar nos tornar pessoas melhores e não cometer os mesmos erros com outras pessoas, que assim virão. Essa seria a minha reflexão sobre essa lei. Veja que para eles está tudo bem, né? As pessoas chegam e vão embora, mesmo que exista um sofrimento com a perda das pessoas, eles têm essa resignação e de entender que elas eram para ter passado por nossas vidas, para fazer com que nós pudéssemos evoluir. Tá bem, queridos? Muito bem. Vamos para a segunda lei. A segunda lei diz que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Ou seja, os indianos acreditam que todos os acontecimentos da nossa vida já estão escritos. Ou seja, o nosso destino já está traçado. Não poderia ter sido diferente, né? Não poderia ter sido de outra maneira. Então essa lei afirma que tudo que deveria acontecer fatalmente acontece, ou aconteceu, né? Servindo de lição para que possamos também aprender com os nossos erros e aceitar a nossa realidade, né? E seguir nossa vida em frente para que uma futura etapa se concretize. Então vejam, meus irmãos, mais uma vez, que eles acreditam que a nossa vida já está traçada. Não há como trocar de caminho, segundo eles, tá bem? Então, muitas vezes a gente pensa, né? Mas se eu tivesse feito de uma maneira diferente, não teria acontecido, né? Para eles não existe isso. Para eles, eu fiz, né? Aconteceu assim, acertando ou errando, porque era para acontecer. E não interessa se eu acertei ou errei. O que interessa é que era para ser assim. Então vejo mais uma vez a resignação, né, que é trazida nessa lei também, né, da espiritualidade. Tá? Segundo essa lei, o nosso destino já está traçado, o nosso caminho já está traçado. Então tudo o que deveria acontecer realmente aconteceu. Então não há aquela questão, qual é a consequência disso, né? É a pessoa não ficar arrependida, né? Não ter vamos dizer assim, poderia ter feito diferente, né? Não, ela diz, não, eu errei, né? Claro que me arrependo do que eu fiz, mas não vou fazer novamente. Mas se eu pudesse ter feito diferente, né? Não existe isso para eles, tá bem, meus irmãos? Então, vamos para a terceira lei. A terceira lei da espiritualidade indiana diz que toda vez que você começar, é o momento certo. Ou seja, se as circunstâncias da vida nos permitem que algo novo chegue,
né, ou aconteça, ou se inicie, é porque tem que ser assim, né? É porque é este o momento, não há outro. Muitas vezes temos medo em aceitar o novo, né? Nós duvidamos se realmente é o momento certo para mudar, né? Mas quando nós estamos prontos para algo em nossa vida, ainda que nós não saibamos, elas acontecem e sempre trazem o que precisamos para o nosso aprendizado e evolução. Bom, então aqui vocês veem, meus irmãos, que segue a mesma lógica, né? Tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Então, consequentemente, sempre que se inicia um novo ciclo na vida de uma pessoa, né? Uma nova carreira profissional, um novo relacionamento, uma nova casa, né? uma nova vida, enfim, é porque era aquele momento, né? Muito, e refletindo, né? Isso me traz a reflexão que nós aqui no Ocidente nós temos muito aquelas questões, né? Mas se agora as coisas estão muito tarde para acontecer, né? Eu era para ter feito isso quando eu era novo e agora que eu estou pensando em fazer. Então, porque agora era o momento certo, segundo essa lei. Então as pessoas não têm arrependimento de nada, né? Aquilo que elas não conseguiram fazer no passado, para elas é porque era para ser assim. Então elas não têm mais essa angústia, essa dificuldade, né? Elas não carregam esse peso com elas. Então quando as coisas acontecem, mesmo que mais tarde do que nós tínhamos a expectativa, elas entendem que era para ser naquele momento, que o universo permitiu assim, né, que aquele era o melhor momento para que as coisas acontecessem, né? Vejam que bacana, né, essa lei, né, esse entendimento da vida. E realmente, né, meus irmãos, nós sabemos que nós acreditamos que nós podemos mudar o caminho, não o nosso propósito de vida, né? Mas o caminhar, né? Nós podemos facilitar ou dificultar a caminhada, mas o propósito é o mesmo, né? E obviamente através do nosso livre-arbítrio, de nossas escolhas. Agora, porém nós sempre temos isso, né? Aquela angústia, né? Se eu tivesse feito da maneira diferente, hoje eu teria conseguido chegar onde eu queria. Agora não estou lutando ainda, enfim, né? Então nós nunca procuramos ter aquele entendimento de que as coisas vêm quando tem que vir, na hora certa, né? E é isso que essa lei traz, né? É que aquele não era o momento. Às vezes até pode ser um livramento, meus irmãos, de alguma coisa que você não tenha conseguido fazer naquele momento determinado. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, meus irmãos. Tudo tem a sua hora, o seu momento para acontecer, né? Se não aconteceu é porque não era. É porque ia ser pior, ia ser ruim. E a espiritualidade, como um todo, ela vai sempre primar para que tu tenhas o melhor resultado possível, o maior proveito, não um prejuízo. Não é mesmo? Muito bem. E vamos, enfim, para a quarta lei. Assim como tudo que começa na hora certa, então a quarta lei diz que quando algo acaba, é porque tem que acabar. Bem? Então essa talvez seja a lei mais difícil de ser compreendida, né? Mas quando nós entendemos, como eu falei, né, que tudo tem um início e tem um fim, nós acabamos tirando um peso enorme das nossas costas. Nós não carregamos isso conosco, né? Então, para os hindus, a vida é feita de ciclos,
Lembrem-se da roda de Sansara, da roda das encarnações. Né? Termina uma encarnação, terminou um ciclo, vai seguir para o outro e assim sucessivamente. Tá? Então tudo tem a hora para começar e acabar. Se acabou, é porque era a hora. Né? Os fins dos ciclos, como relacionamentos, mortes físicas, né, e perdas, sejam elas materiais, sejam elas afetivas, elas geram muito sofrimento, né, quando essas perdas não são entendidas. Então prolonga o tempo da dor. E não é só a dor material, né, meus irmãos? É a dor espiritual, que reflete no soma, né, no campo material. Né? Então os fins são tão necessários como os começos para eles. Tá? Se acabou o aprendizado, se acabou alguma coisa, é porque o aprendizado chegou ao fim. E você precisa ser forte nesse momento, né? O bastante para suportar essa perda, esse fim, e vencê-lo, né? Então aqui necessariamente tem que ser trabalhado o desapego, e deixar ir é um dos maiores aprendizados a ser conquistados, né? Obviamente, meus irmãos, como eu falei lá no início, né, não só nos relacionamentos amorosos, né, que encontramos pessoas, pessoas que amamos, vivemos com elas às vezes por longo tempo, longas datas, e no final acabamos perdendo as mesmas e até mesmo de maneira súbita, não é? Mas aqui a minha reflexão eu trago mais para o campo da morte física, e a gente já debateu muito isso lá naqueles 3 vídeos sobre a crise da morte. Então eu não vou trazer novamente, né, o assunto, até peço que quem não viu que veja. São 3 vídeos que duraram ali 1 hora cada um, né? Então são 3 horas a gente tentando abordar alguns aspectos, né, meus irmãos? Mas aqui eu trago este ensinamento, essa lei espiritual hindu, né? Como é que eles encaram as perdas, né? Não só materiais, como de pessoas, e principalmente seus entes queridos, né? Não é fácil para ninguém ter a dor da perda, não é? Mas eles entendem que os fins são tão necessários como os começos. Então, se terminou ali, é porque era para ser ali, exatamente naquele momento. Né? Então, as pessoas, dentro desse entendimento, parece que fica mais fácil, né, de suportar a dor da perda, né, o sofrimento, sabendo que aquele era o momento exato, né, para aquele ciclo se terminar. E também, claro, há perdas profissionais, muitas vezes perdemos bens, enfim, né? São coisas, claro que nada maior do que a perda de um ente querido, sem dúvida, né? E nós, por que não, quando estivermos diante da nossa desencarnação, né? Esse entendimento de que chegou o momento para nós, ainda quando desencarnamos de maneira súbita. Mas quando temos este entendimento, tanto para o espírito que vai, quanto para os que ficam, alivia um pouco a dor. Isso não é um consolo, meus irmãos, isso é um alívio, certo? Óbvio que não há consolo. Muitas vezes quando nós perdemos entes queridos, né, os nossos amigos, pessoas conhecidas, vêm nos trazer uma palavra, né, tentar nos consolar, mas nós sabemos intimamente que não há consolo para isso. Na verdade, o que nós precisamos, depois de um certo momento, é trabalharmos isso. E é aí que mora o fundamento da nossa evolução, né, meus irmãos? É óbvio que a dor não passa de um dia para a noite, não é isso, né? Com o tempo, tudo vem com o tempo, paulatinamente. E vai chegar um momento
que após, né, passado aquela, vamos dizer, aquele momento trágico da perda, né, o trauma, né, que começamos a enxergar que nós estamos vivendo e que a vida tem que seguir. Então é nesse momento que nós começamos a pensar, né, a entender, a trabalhar que se o nosso ente querido partiu, é porque era a hora dele, e que nós também partiremos, e que todos nós nos encontraremos, seja lá no mundo espiritual, seja aqui novamente uma nova encarnação. Nós viemos a várias encarnações. É muito comum que nós encarnemos em famílias, nas mesmas famílias, né? Aqueles espíritos familiares, espíritos afins, nos encontremos como amigos, como namorados, esposos, enfim, irmãos, pais, filhos, mães, netos. A espiritualidade, ela é muito inteligente, então ela sabe o que faz. Então, dentro desse entendimento, nós conseguimos nos tornar mais fortes, nós conseguimos evoluir mais. E essa evolução, ela não tem ninguém que aproveite mais ela do que nós mesmos, né, meus irmãos? Tá bem? Então essas são as 4 leis da espiritualidade lá na Índia, né, hindu, dos adeptos, né? E vejam, são apenas 4 leis. E eles assim seguem, tá bem? Então está aí, queridos, as 4 leis da espiritualidade hindu, nós acabamos de ver, né? Elas nos trazem uma carga de resignação, né? Indicando para nós que devemos ser resilientes, que tudo que está aí no universo está no seu lugar, está no seu momento. Tudo que acontece é porque deveria acontecer. Os ciclos começam e terminam. E a nossa vida é assim, não é, meus irmãos? Nós temos épocas que nós ganhamos, outras épocas nós perdemos. Mas é assim, né? Eu espero que essas leis indianas tragam um bom aprendizado, um bom ensinamento para todos vocês, que sirva de alguma sorte para a evolução de vocês, e espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, com Oxalá, nosso Criador, que vocês possam ter um final de semana agradável, que possamos ter dias melhores, entendendo os inícios e os finais de ciclos nas nossas vidas, perdão. Paz e luz. E até a próxima, queridos. Tchau.